Bom, vamos começar mostrando já imagens aí. São Paulo e Bahia ontem na Fonte Nova. O gol foi esse aí, uma atrapalhada. Mas vamos ser honestos, cascadores. O Bahia não jogou absolutamente nada. Tomou nos acréscimos, mas poderia ter tomado muito antes. A questão do roteiro do gol nos acréscimos é só para aumentar a crueldade com o torcedor do Bahia, né? Mas a verdade, Fábio, é que o Bahia foi dominado pelo São Paulo. O Rogério Ceni repetiu a formação do jogo contra o Corinthians e a gente não vai criticar. Não, aí eu até concordo. Né? O que para mim faltou ao Rogério Ceni foi a leitura e a atitude para fazer o Bahia mudar um pouquinho a postura um pouco antes. Cabia Everaldo, naquele momento que o Bahia não ganhava nada no meio do campo, no lugar de Iago Felipe, por exemplo. Bom, quando ele colocou o Everaldo no segundo tempo, aos 10, no lugar do Iago, o Bahia melhorou o seu desempenho. Passou a ter algum volume de jogo. Mas o Bahia também ficou mais exposto. E do outro lado, o Dorival Júnior estava numa noite inspiradíssima. Então, toda a troca que ele fazia, o São Paulo incrementava o seu jogo. Ainda assim, Fábio, o Bahia, ele foi muito responsável pelo domínio do São Paulo, porque o Bahia não encaixou seus passos, o Bahia não encaixou sua marcação. E, principalmente, aí a crítica vai ter que ser aos jogadores. Não dá para ser inocente a ponto de tentar puxar um contra-ataque em 52 minutos. O Bahia passou 90 minutos sendo inferior ao São Paulo. Sofrendo. O 0-0, todo mundo sabia que tirava o Bahia da zona de rebaixamento. Tem que ter maturidade para se abraçar o que tem. O 0-0 tirava o Bahia da zona. O Bahia não pode ficar tomando gol assim, de bobeira, porque esses pontos vão custar caro no final. Era Acevedo para afastar a bola, não afastou, tentou puxar contra-ataque. E o Camilo Cândido vai com aquele pé. Um pé mole no momento daquele decidir. Perdeu a dividida para o Caio Paulista, que fez um belo gol. Bahia ficou na zona porque foi muito incompetente. Porque o Marcos Felipe ontem é jogador do Bahia. E ele fez a parte dele. Ele conseguiu segurar o 0 para o Bahia. E o Bahia acabou vacilando por tentar 1-0 num jogo que era absolutamente improvável naquele momento. Vamos ouvir o que o Rogério Ceni falou nos vestiários. Qual a justificativa para esse tropeço que pode ter custado caro? Não, mas é isso. Não adianta a gente jogar a culpa. Não tem... Não, o problema é o momento, o problema é o momento do jogo. Mas qual é o seu diagnóstico? Que faltou a gente encerrar o jogo por ali, fechar, não deu, não conseguiu fazer um grande jogo, não conseguiu. Eles tiveram mais oportunidade de vencer o jogo do que a gente. Então, naquele momento, o ponto era muito necessário pra gente, por mais que você não tivesse feito um grande jogo, mas se levasse esse ponto, você sai com uma outra sensação, porque você acaba na tabela na frente. Né? Então, a gente tem que valorizar. Quando tem o ponto, tem que valorizar, baixar as linhas, se fechar, e nós não podemos dar oportunidade mais para o adversário, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Nesse caso, ele foi coerente, Cascador? Foi. Desculpe aí você, Fábio, e os torcedores que estiverem chateados com o Rogério Ceni, mas eu vou concordar, sim, com o Rogério Ceni nessa. Não dá para o Bahia, depois de 90 minutos, percebendo que foi inferior ao São Paulo, tentar fazer o gol, colocando em risco um resultado que já garantiu o Bahia fora da zona, que poderia até salvar o Bahia com outra combinação no próximo domingo. Mas que agora, com esse gol sofrido, a combinação pode definir o rebaixamento do Bahia. Olha a gravidade da situação. Daqui a pouco você vai mostrar isso aí na tabela, para ver o que pode acontecer. O que incomoda aí a reação do torcedor na Fonte Nova não foi nem uma reação revoltada, foi de resignação. Foi tipo, não é possível. Tomando tanto gol na reta final, de uma maneira tão imatura em campo, é lógico que vai cobrar um preço, é lógico que vai acabar caindo. E o Bahia ontem pagou. E o Rogério Ceni tá certo. Você tem que acabar o jogo. Se abraçar o 0-0, o 0-0 servia a alguma coisa ao Bahia. Bom, e o Gilberto, lateral direito, foi perguntado ao Neto, né, do SBTV, sobre a questão da ansiedade. Por que o Bahia não ganha mais em casa? Coloca aí. A torcida só nos ajuda. O jogador que não conseguir jogar com o estádio com mais de 40 mil a seu favor, não tem que vestir a camisa do Bahia. Então a gente tem que focar em nós mesmos. A gente sabe que quando a gente não consegue o triunfo, a culpa é somente nossa. Então a gente tem que rever o que a gente tem feito, melhorar nossa postura e buscar o triunfo no próximo jogo. Bom, ele é um líder, mas é muito de palavrinha bonita, né? Porque continua errando uma barbaridade, Gilberto. Pra mim foi um dos piores em campo ontem, né? O Gilberto, mais uma vez, o primeiro tempo dele foi tenebroso. Errou tudo, errou no ataque, errou na defesa, deixou um espaço precioso. Foi um bote dele errado, que é o Michel Araújo, saiu na cara do gol, o Marcos Felipe salvou os 6 minutos. O Gilberto está precisando em campo também corresponder ao discurso, corroborar o discurso dele. É um jogador que chegou para ser líder técnico e não vencendo.